Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de teatro. Vamos continuar falando do tema que eu falei lá no último vídeo, onde eu comecei sobre mitologia grega, né? Tá lá, mitologia grega, parte 1, onde eu falei lá do início, né, como que os gregos acreditavam que o mundo tinha sido criado, como que as coisas eram definidas a partir dos deuses, né, porque para eles a crença era de que cada coisa era definida como um deus, um titã, né, que no início para eles eram os titãs, onde lá no começo de tudo tinha Gaia e tinha Urano, né, a Terra e o céu, e eles se dividiram e formaram, né, o nosso mundo e o céu, o universo, né? E para eles nasceram outros titãs, né? Tinham os titãs, que é o termo masculino, e o termo feminino titânide, né? Cada um desses titãs definia uma coisa. Um era o tempo, o outro era a luz, o outro era o sol e assim por diante. Cada um desses titãs representava uma coisa, né? Eu falando no último vídeo, quando Gaia percebeu que Urano, né, o marido dela, o parceiro dela, Titã, se cansou dela, ela com receio, né, de que algo acontecesse, ela pediu que os filhos, né, deles fizessem algo contra Urano, né, porque eles tinham essa coisa do radicalismo, né, tipo, vai fazer, faz mesmo. Entendeu? Tudo era muito intenso, entendeu? Tanto o amor era intenso quanto o ódio e a vingança, etc. Só que o único titã que realmente escutou o Gaia foi Cronos, o titã do tempo. E foi o único que se rebelou contra Urano e acabou derrotando ele, etc. Tem várias artes, várias pinturas falando sobre essa luta mitológica, né? E ele derrotou Urano e tomou o poder como o deus dos titãs, né, o líder dos titãs e etc. E com isso passou ali a próxima geração, que foi a geração de Cronos, com uma das suas irmãs, Reia, né, porque eles não tinham essa limitação familiar, né, no sentido de casamento, no sentido de relacionamento. Então para eles não tinha essa limitação, para eles era algo natural, né, esse relacionamento. E eles tiveram ali os famosos deuses do Olimpo, né, que são os deuses que todo mundo não, que a maioria das pessoas conhecem aí da Grécia, né, Zeus, Ares, Afrodite, etc, né. E o mais engraçado é que a história se repete, porque Cronos, com medo que um dos seus filhos o derrotasse e tomasse o poder, dentre todos os titãs e os poderes e as lideranças, ele foi engolindo cada um dos filhos que ele foi tendo com Reia, né? O que aconteceu? O último dos filhos, né, que foi Zeus, ele não engoliu, porque a Reia enganou ele, deu uma pedra pra ele comeu a pedra, engoliu a pedra e achou que tinha comido Zeus. E ela mandou Zeus pra longe. Nisso que Zeus foi pra longe, bem distante dali, ele acaba que cresce, e quando ele cresce, ele retorna com toda a fúria dele, todos os poderes dele, né? Que, como diz, cada um dos deuses, né? Dos titãs ou dos deuses do Olimpo era definido por alguma coisa da natureza, do pensamento humano, alguma coisa que deveria ser explicada por algo glorificado, né? Digamos assim. E com isso, ele retorna, acontece a guerra, né? Contra os titãs e ele consegue tirar os filhos não, aliás, os irmãos dele, né, os filhos de Cronos, da barriga de Cronos, e ali acontece toda uma briga, uma guerra mesmo, né, onde Zeus toma o poder digamos que ele é a terceira geração do poder, né? Porque primeiro foi Gaia e Urano, depois foi Cronos e Reia, aí depois veio Zeus, né? E os deuses do Olimpo ali, com a outra geração ali de tomada do universo, né? Digamos assim, os deuses que dominavam tudo. E uma das coisas interessantes sobre esses deuses do Olimpo, né? É que eles já eram mais parecidos com os seres humanos, né? Já falando agora do tema desse vídeo, dessa aula, os deuses do Olimpo, Zeus, Ares, Afrodite, etc, né? Herodes não, aliás, é Hefestos, né? Herodes é de outra mitologia aí, né? Outra crença.
eles eram parecidos com seres humanos, né? Na verdade, eles eram a personificação do corpo humano, né? Tipo, Zeus mesmo. Zeus, pra eles, era um cara já de meia idade, barbado, forte, né? Todos eles tinham essa coisa, né? E o interessante é que os gregos, eles colocavam nos deuses deles as perfeições que eles não tinham, né? Eram seres imortais, todos poderosos, onipresentes, oniscientes e tudo, mas eles também falhavam como seres humanos. Então eles sentiam desejos, amores, vontades, coisas ali humanas que traziam o declínio, né, segundo eles. Declínio seria coisas que poderiam derrubar um ser humano, poderiam derrotar um ser humano, né, assim dizendo. Então, os deuses, eles vinham à Terra, né? E segundo a mitologia, né? Desciam na Terra e procriavam e tinham filhos, né? E etc. E, aliás, muitos desses filhos de deuses se tornaram grandes nomes da mitologia grega, grandes heróis, grandes temas históricos, né? Mas os deuses do Olimpo em si, que essa aí é a última geração, né? Eles eram a personificação ali de coisas também da natureza, né? Então, por exemplo, tinha um deus, o Zeus, por exemplo, Zeus, que era o pai do Olimpo, né? O deus primordial ali do Olimpo, né? O deus ali que veio depois de Cronos ali, que tomou a geração até o fim dos dias aí da mitologia. Né? Ele teve uma relação com Hera, uma das suas irmãs, também uma deusa, né, a Hera. E ele era basicamente o deus que detinha o poder dos céus, o trovão, tanto que as imagens dele eram sempre carregando um trovão em cima de uma águia, né, mostrando que ele podia voar, né, e se locomover pelos céus. Então Zeus era meio que assim, um high top, o cara mais louco, assim, o cara mais em cima da categoria dos deuses do Olimpo, né? Aí tem outros deuses, como Afrodite, né? Que é filha de Zeus com Dione, né? Deusa do amor, da beleza. E ela já ficou com vários deuses, né? Ela não tinha esse lance vou ficar com um só e pronto. Ela ficou com vários. Ela ficou com Hefesto, ela ficou com Ares, ficou com Hermes, Dionísio, Anquises, né? Então ela ficou com vários aí nomes famosos da mitologia grega, né? Mas o que realmente ali, assim, ficou ali focado no amor por ela, o que realmente ficou viciado por ela, né? Foi Ares. Ares foi o deus assim que mais viciou-se, né, na Afrodite. E dizem, né, na mitologia grega que a Afrodite vinha na Terra e cujo homem que via ela ficava super apaixonado, aliás, todos, né, porque ela era a deusa da beleza, ela era a beleza encarnada, né, etc. Nós temos o Ares, né, que eu tava falando agora, ele é o deus da guerra, então todos os combates na Terra, todas as brigas, todas as tretas que ouviam que Ares estava envolvido, né, a figura dele era sempre um guerreiro totalmente acompanhado de armas, de armadura, você olhava pra ele e você sabia que aquele cara era o cara da briga, o cara da treta, o cara da discussão mesmo, o cara da guerra, né? E dizem que também ele era alimentado. Quanto mais os humanos sentiam ódio pelo outro, né? Queriam guerrear entre si, brigar entre si, ele era alimentado e ia ficando mais forte, etc. E todo esse lance do culto, né, aos deuses na Grécia. Né? E como disse, ele era apaixonadíssimo por Afrodite, né? Temos aí o deus que possivelmente é o deus que ele é o mais cultuado depois de Zeus, né? Dizem que ele é o deus assim que mais tiveram pessoas na história falando dele, que é o deus Apolo, deus das artes, né? Ele também foi chamado de Febo, né? Eles tinham uns nomes secundários aí, né? Brilhante. E ele era basicamente o deus da arte, do sol e das estações do ano. Apolo, ele é um deus bem interessante mesmo, bem legal, cara. Eu gosto desse deus, Apolo. Eu gosto de ler sobre ele, ver ele em filmes e séries e etc. Aí nós já temos Artemis, que é o nome, Artemis pra mim é um nome muito, muito legal. Ela é filha de Zeus, ela é irmã de Apolo, né? Ela é a deusa da caça e da castidade, né? Então ela representa a caça, os animais, as manadas, né? E ela
é sempre uma usuária de arco e flecha, né? Ela é assim, a imagem do arco e flecha de um deus é Artemis. Artemis é a mina que mandava ver com a flecha e, sabe, não que ela fosse focada na guerra, na briga, como Ares, né? Porque Ares era o cara que queria treta, o cara que queria briga, o cara que queria discussão. A Artemis era mais focada no lance da caça, né? Era uma usuária de arco e flecha ali, mais focada na caça, etc, né? Nós temos Atena, outro nome. Eu acho que, cara, não sei vocês, mas eu acho que os nomes gregos, assim, são nomes muito legais, cara. Artemis, Atena, né? Deusa da sabedoria, deusa da guerra. Ela também protetora da cidade de Atenas, né? Entre outras cidades. Era uma guerreira que usava um capacete, uma lança, um escudo e uma couraça, né? Ela tem muitos lugares do mundo que utilizam a imagem dela como imagem da justiça, né? Que utilizam até hoje mesmo. Você vai ver aí Atena como imagem da justiça. Ela dizem que é a deusa mais, assim, inteligente, né? A sabedoria era provinda dela. Ela tinha uma sabedoria ali além dos tempos, né? Sabia remediar coisas e assuntos e etc, né? Temos Eolo, que é o deus dos ventos, né? Poseidon, deus dos mares, né? E ele junto de Zeus e Hades. Hades eu vou falar um pouquinho dele. Eram os três deuses do Olimpo ali principais, né? Era Zeus, deus do trovão. Era Poseidon, deus da água, e Hades, o deus do submundo, né? O famoso inferno. Lá eles falavam que era o mundo inferior, o submundo, né? Poseidon, ele é claramente visto em imagens com tridente, né? E sempre acompanhado de animais marinhos, né? Ou golfinhos, ou baleias, ou monstros mais exóticos, né? Serpentes do mar e etc, né? Nós temos Hefestos, que é o deus do fogo, mas ele é o patrono dos forjadores, dos ferreiros. Então dizem que muitas das armas gregas ali famosas entre os deuses foi forjada por Hefesto, né? Dizem que era um homem de meia idade, que tinha uma barba, né? Sempre esse lance da barba, né? Tinha sempre, acho que quase todos os deuses tinham barba aí, né? E tal, acho que mostrava, sei lá, força, não sei o que mostrava, né? E ele foi o deus que eles dizem que foi o difusor da metalurgia, né? Do ferro, de usar, queimar o ferro, derreter o ferro e montar armas e outras coisas aí provindas do metal, né? E Hades, né? O deus do submundo ali, dizem que ele toma conta das almas que vão pra lá, né? Ele que toma conta de todo o lance de quem morre e desce, né? Vai lá pro submundo, pagar seus pecados, etc, né? Eles não tinham muito esse lance do... tipo assim, uma coisa tão, assim, pecado, essa palavra, né? Mas eles dizem que quem descia lá era Hades que tomava conta, né? Do mundo inferior, onde as almas penavam e etc, né? Legal, e esses eram os deuses ali do Olimpo, né? Olimpo era o monte, né? Dizem que era o monte mais alto da Grécia, né? Claro, um monte fictício, né? Não era um monte... realmente existe ele hoje, né? Aliás, nem sei, né? Aliás, não vou nem falar de crença aqui, mitologia e religião aqui, porque cada um teve sua crença. Este era as crenças dele, você tem gente que tem as de hoje, né? E seria muito legal se tivesse mesmo um Monte Olimpo hoje. Nossa... Eu acho muito legal a mitologia grega, cara. Se tivesse mesmo Monte Olimpo com esse deus aqui, eu ficaria tão admirado quanto com medo. Porque imagina, se existissem deuses assim, porque eles causavam muito, né? Tô falando aqui das definições deles, mas, cara, são deuses que causavam, entendeu? Se for ver histórias, coisa que dá pra fazer um vídeo de 20 mil anos aí, são deuses que tanto a gente admira, assim, falando sobre eles, quanto também tem que temer, cara, porque se eles realmente existissem, seria tenso, mano, muito tenso, né, porque as barbaridades que já causaram, né, tanto Zeus quanto todos eles. Eles não são limpos não, tá, gente, não acham que é porque eu tô falando que é o deus não sei o que, o deus do fogo, o deus da luz, nada, eles são todos ali, olha, poderinhos, hein, tá. Mas aí saindo agora do lance dos deuses em si, vão descer um pouquinho a categoria, vão trazer agora um pouco para a humanidade. Tinham também outros nomes, assim, que eram tão falados e admirados como os deuses, né? Porque a maioria deles eram seres que eram filhos de um deus
com o ser humano. Bocejei aqui, muito bom, né? Começando, por exemplo, com Aquiles, né? Todo mundo conhece o famoso termo, tendão de Aquiles, o ponto fraco, né? Dizem que Aquiles era o guerreiro mais forte de todos os gregos. Todo mundo que ouviu falar o nome de Aquiles já sabia que a guerra estava ganha por quem estava junto de Aquiles, né? Dizem que ele tinha toda essa vulnerabilidade porque ele foi mergulhado numas águas especiais, né? O corpo dele, só que como ela segurou ele pelo calcanhar, né? E molhou ele, literalmente colocou ele de molho, o calcanhar não teve essa parte aí magicamente transformada em algo onipotente, né? Então ele era um guerreiro totalmente assim, cara, que onde ele participava, os caras falavam que ele detonava tudo. E que ele só foi morrer mesmo quando teve o assalto a Troia, né? Que é uma história conhecidíssima, tem até filmes, né? Troia, tem um filme Troia que fala muito bem sobre isso. E que acabou pegando uma flecha bem no calcanhar dele e foi a única forma que ele... que aconteceu dele morrer, dele, né, ser derrotado. Porque senão, acho que até hoje a Cris tava aí na rua aí, causando com o pessoal aí, tretando, né? Esse aqui é o, cara, eu acho que é o mais, assim, conhecido, porque tem pessoas que conhecem esses nomes, porque viram em filmes, viram ali, aqui, mas tem um termo, esse aqui, esse herói aqui, é um que eu acho que, mesmo que nunca chegou a ver muito sobre mitologia grega, ver filme e tal, conhece o nome, Hércules, né? Hércules era filho de Zeus, né? Com uma humana, e ele era dito como um ser muito forte mesmo, dotado de uma força tremenda, né? Para se conhecer mais sobre Hércules, né, dá para falar sobre as 12 dificuldades, os 12 trabalhos de Hércules, né, que foram denominados a ele, e que ele teve que passar por 12 desafios aí bem loucos, mas aí pode ser um assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem, comentem embaixo, né, coloca aí que eu posso estar fazendo um vídeo só sobre os trabalhos de Hércules, né? São trabalhos bem interessantes ali. Só os trabalhos dele dá pra fazer um vídeo sozinho, né? Temos Jasão, né? Que chefiou a expedição dos Argonautas pelo Vale do Ouro, né? Tendo enfrentado várias dificuldades, perigos. Sempre tinha perigos, né, no meio. Porque a aventura não é aventura, só já perigo no meio, né? Tem Perseu, né, que pegou a cabeça da Medusa, da Górgona, né? Tem o Édipo, que decifrou o enigma da Esfinge, né? Que toda uma história. E tem até um vídeo aí, se vocês procurarem, que eu falo sobre uma experiência que eu tive teatralmente com o Édipo, né? E conto mais a história dele. É bem legal mesmo. Aí temos o Teseu, que venceu o Minotauro, né? Nossa, o Minotauro é um dos... Acho que quando eu era bem pequeno, acho que foi uma das primeiras histórias gregas que eu escutei, foi a do Minotauro, no labirinto de Creta, onde o rei colocava as pessoas para serem sacrifícios, né, do Minotauro. E aí chegou Teseu e tal, derrotou o Minotauro com a ajuda da Ariadne, etc. E saiu do labirinto. E assim, pra mim, é bem legal essa história mesmo, né? E saindo um pouquinho agora dos heróis gregos, né? Nós temos ali os seres mitológicos, né? Os seres mitológicos... Esses aqui também são muito interessantes, né? Esses aqui eu acho que são mais difíceis de acontecer, de existir. Tá, mas são bem legais. Temos o Centauro, que é metade homem, metade cavalo. Temos o Ciclope, seres enormes com o olho na testa. Minotauro, né? Que era metade homem, metade touro. Que aliás tem uma história só sobre o Minotauro, né? Quem era o Minotauro, de onde ele veio, por que ele era assim. Bem legal mesmo essa história. Temos o Pegasus, né? Que é o cavalo alado, com asas. Né? Então, assim, a mitologia grega era uma mitologia muito completa. Tanto que eles tinham, para eles, né, o que hoje nós somos que é mitologia, para eles era crença. Dentro da crença deles na época, eles tinham as lendas que eles não sabiam se era verdade ou não, mas que eles meio que acreditavam, entendeu? Então hoje que é uma mitologia, nós podemos dizer que tem a mitologia da mitologia, né? Por exemplo, Narciso, né? Dizem que Narciso foi beber uma água de uma fonte e ele observou o seu rosto, né? Observou-se na água e se apaixonou, como se ele fosse o ser mais perfeito do universo, né? Ele realmente se apaixonou. E
não podendo satisfazer a sua paixão, né, por si próprio, ele morreu de desgosto, né, isso é a lenda deles, né, e seu corpo virou ali a flor que é conhecida como Narciso hoje, né, tem a flor Narciso. E também dessa lenda do Narciso, que veio o narcisismo, pesquise sobre narcisismo, é quando a pessoa, ela tem todo um lance de auto-endeusamento, né, procurem, narcisismo aí, é bem legal esse termo, pra vocês verem que tem várias coisas hoje estudadas da mitologia grega, fora a mitologia grega em si, né? Por exemplo, o que eu falei do Édipo lá atrás, a psicologia, ela estuda o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um termo aí bem interessante, estudado na psicologia, também indico vocês procurarem, se quiserem, né? Cara, a mitologia grega ela é enorme, tem muita coisa, né? Assim, eu vou parar no vídeo aqui, né, agora, já deu aí uns 20 minutinhos, já deu pra passar um conteúdo, mas como sempre eu falo nos vídeos, deixa o like, compartilha, passa pros amigos, ativa o sininho aí, que é o sininho embaixo, comenta, porque tem muitas vezes que vocês comentam aí, eu vejo e tal, e eu vou lá e preparo algo em cima, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa ficou... eu queria que você falasse mais sobre X, comenta lá. Falar sobre Y, comenta lá, entendeu? Que eu vou super pegando as dicas de vocês, vou montando conteúdo e tal, e passando e repassando. Espero que super seja esclarecedor o conteúdo pra vocês, que vocês super ali gostem, se sintam confortáveis assistindo, né? Esse é o meu foco. E é isso aí, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, né? Como eu já disse, deixem like, compartilhem, ativem o sininho, façam tudo o que vocês puderem fazer ali pra continuar vindo conteúdo pra vocês, né? Que eu vou preparando. Continue se cuidando nessa quarentena, né? Nós estamos aí com números ainda muito altos, então quem assistiu esse vídeo, depois de ter feito tudo isso que eu falei, também lava as mãos, se cuida, evita sair, se sair usa máscara, que a gente vai passar por essa situação todos juntinhos. Muito obrigado a quem ficou aí, quem assistiu o vídeo. Só para deixar um último toque, eu pretendo falar sobre outras mitologias também, tá? Então, outras mitologias ali tão interessantes quanto a grega, né? Eu falo da grega porque é a minha preferida e a mais conhecida no mundo, mas não é a única conhecidíssima, tá? Então, muito obrigado, valeu, beijinho, se cuidem.